Ver se a gente consegue fazer alguma coisa aí. Hoje a atmosfera está assim. Na rua estava difícil você fugir do caos. Eu tentei bravamente. Ai, ai. Que Deus nos ajude, meu Deus. Vamos abrir nosso encontro semanal, como sempre nós fazemos, agradecendo a presença de todos. Todos são bem-vindos, vivos e mortos. Que a grande Senhora nos cubra com seu manto. Ô Senhora, está difícil, hein? Está bastante difícil. A senhora tem que ter muita paciência conosco, porque cada dia é um susto diferente. Precisa ter realmente muita fé, tem que acreditar muito para que a gente consiga se manter bem. Que nossos amigos cheguem, venham prestar testemunho, sempre serão bem-vindos aqui na nossa mesa. É um trabalho semanal, mas eu acredito que a gente esteja fazendo muito para aquelas pessoas que nos procuram. Da mesma forma que nós também estamos sendo ajudados e nós agradecemos por isso. Sejam bem-vindos. Hoje a atmosfera está bem densa. Há uma tristeza muito grande no ar. Um desespero silencioso. Eu acho que o termo seria esse. Há um desespero silencioso no ar. As pessoas tentando viver o seu dia a dia, manter a sua rotina, mas está difícil. Porque esse desespero silencioso é igual essa névoa que baixa e nos cega. É como se nós ficássemos cegos, tentando enxergar no meio dessa névoa. E a gente finge que não está acontecendo nada, que está tudo bem. Mas não está, não. Eu não sei por quanto tempo ainda essa névoa vai ficar aí baixa. Aí. O sol vem, disfarça um pouquinho, mas está difícil. Então, meus amigos, venham aqui, se cheguem, venham dividir com a gente esse desespero silencioso. Está todo mundo no mesmo barco. Não adianta você ter dinheiro. A insatisfação é geral mesmo. Eu não estou conseguindo ver ninguém. Nem ali Normalmente eu me vejo em pé ali no primeiro estágio, nem isso eu estou conseguindo. Tá meio limpo, né? Não estou conseguindo ver ninguém. O que foi? Entupiu?
consequência desse dia horroroso, aí você fala esse seu amigo aí, estou vendo o rosto dele de novo. Né? Como é que ele tá? É do mesmo jeito que dá, quer dizer... Desesperado, assim? Não, ele Mais calmo? É, um pouco mais calmo. Mas ele ainda está ali parado no mesmo lugar que eu vi na semana passada, né? Como se ele estivesse no meio da rua. Ninguém o ajudou, não? Aí tem que ser ele, né? O primeiro movimento tem que ser dele. Mas ele parece um pouco mais calmo, realmente. Eu só estou conseguindo ver a cabeça dele, só. Não consigo ver o resto. Só vejo a cabeça. E atrás dele tem... Sabe aquela rua ali de São Cristóvão, que tem um posto de gasolina na esquina? Sim. Você sai daquela rua, você faz a curva ali para virar à direita, para ir em direção à Cancela. Uhum. Ele está parado ali no final dessa rua, onde faz a curva para a esquerda, final do posto. Ainda tá preso ali, né? Ele está parado ali. Foi ali que ele levou o tiro? Foi por ali. Eu não sei exatamente o local, assim, mas eu sei que foi nesse bairro. Ele está parado ali porque eu olho para ele, o que eu vejo? Eu vejo ali o sinal. Ali que vira para a direita ou para a esquerda, em frente ao posto. Ali na subida da linha vermelha, para pegar a linha vermelha. Uhum. Ali tem o sinal, né? Aí você vira para a direita, você vai para a Cancela. Ele está antes, na curva antes. Tem uma rua ali à direita, que eu esqueci o nome daquela rua. Né? Tem uma rua ali. A impressão que não conseguiu sair de lá ainda do local. Eu vejo ele ali. Tinha um correio ali, não sei se ainda tem correio ali, naquela esquina ali. Um posto do correio, não sei se ainda tem. Ele está ali naquela esquina. Eu olho para ele e eu vejo o sinal. Ele está parado ali, mas ele está mais sereno. Está com uma blusinha, um blusão social. Ele sempre usava um blusão social. O cabelo bem cortadinho, bem baixinho. Exato, moreno, preto. Mas eu não vejo mais nada, não. Ele está escutando a gente. Tá. Ele está escutando a gente, sim. Anderson. Eu brincava com ele, eu chamava de Ceninha, quando ele começou a dirigir. Anderson, você pode falar se você quiser. E daqui a pouco você vai conseguir atravessar, Anderson. É só uma questão mesmo de tempo aí para você conseguir atravessar. Não se preocupa não que você vai conseguir. Você já está mais sereno. Né? Você vai conseguir. Daqui a pouco você vai conseguir sair daí. Vir conversar conosco e, quem sabe, rever a família antes de atravessar. Entendeu? Eu sei que você quer rever a sua família. Você vai. Você vai atravessar e depois, com calma, você vai conseguir se cuidar e poder voltar depois com mais calma. Para conversar conosco, para ver sua família, seu filhinho. Você vai conseguir. Agora você tem que ter paciência com você, bastante paciência com você. Você pode ficar aqui o tempo que você quiser, não tem problema, enquanto nós estivermos aqui. Isso vai te ajudar também. Tem outras pessoas aí que estão próximas de você, não sei se você consegue ver. Tem um negão enorme ali, que está ali perto dele, quer dizer, perto dele temos, né?
O negão está dizendo que ele morreu na porta do hospital. E que ele sabe que ele está morto. Ele está falando. Ele sabe que ele está morto. Que ele sempre foi... o nome dele é Francisco. Ele sempre gostou de mexer com essas coisas, sempre acreditava que quando morresse ele ia ter quem cuidasse dele, e ele está esperando que venham buscá-lo, que ele não sai de onde ele está, porque virão buscá-lo. Ele está ali na frente daquele hospital ali da Penha. Souza Guiana. Não, ele está ali. Ele falou que ele não vai sair dali porque só que virão buscá-lo. Que a avó dele tinha um centro, era muito ligada nessas coisas. A avó dele que levava ele lá para o centro, cuidava dele, ele aprendeu a mexer com essas coisas, como ele está falando lá no centro, e que a avó dele sempre disse para ele que viria buscá-lo. Mas o Francisco, há quanto tempo você está aí esperando a sua avó? Você tem ideia do tempo que você está aí? Você lembra do ano que você morreu, Francisco? Ele morreu em 2009. Francisco, nós estamos em 2014. Quanto tempo você vai esperar pela sua avó? Já na hora de você seguir o seu caminho, rapaz. Sua avó já deve estar em outro lugar aí, no bem bom, aí esperando você lá. Você tem que fazer um movimento para querer atravessar. Você consegue ver mais alguém que está aí junto com você? Ou você não consegue ver ninguém? Está na hora de você seguir o seu caminho. E se tiver pessoas aí com você, leve-as, ajude-as, se for o caso. Você diz que você não tem informação, que você conhece? Então, eu estou vendo que você não está com medo. O que aconteceu com você? Ele disse que ele estava esperando consulta, sentado lá no hospital, e ele passou mal. Não conseguiram ressuscitá-lo. Que, aliás, nem tentaram, né, ressuscitá-lo. Quando mexeram nele, ele já estava morto. Então, ajude-se. Ajude-se. Você deve estar vendo a porta lá aberta. Todos, se quiserem, conseguem ver a porta aberta. Eu estou vivo e eu vejo. Então está na hora de atravessa. Você vai se encontrar lá com a sua avó. De repente ela está esperando justamente isso, você atravessar. Eu vejo uma opção de gente passar realmente. Passa muita gente. Quase ninguém fala. Agora, há realmente um grupo de pessoas que eu não sei se vocês conseguem sentir isso,
é como se tivesse uma névoa branca, e nessa névoa branca tem uma porção de gente ali dentro. É como se as pessoas estivessem presas ali dentro daquilo ali, e elas passam uma agonia horrorosa, horrorosa. Mas elas não estão aqui perto de nós, não. Elas estão distantes. Não sei aonde. Mas eu sinto essas pessoas, essa agonia dessas pessoas ali. Tá um horror isso, um horror. O André mesmo, é ele que está dizendo que esse grupo de pessoas presas numa espécie de buraco negro. Não é um buraco negro, mas a impressão que dá é que é igual aqueles rodamuinhos que se formam dentro d'água. É uma nuvem escura. São rodamuinhos que giram, 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 e eles sugam tudo que está em volta. Isso às vezes acontece dentro da água, que se formam esses buracos, onde suga tudo ali para dentro, e também se forma na atmosfera, né? Aqui dentro. São rodamuinhos em que você tem pessoas presas, pessoas mortas, presas ali dentro, e aquelas pessoas ali desesperadas, rodando ali dentro daquilo ali. E quando isso acontece, quando você vê, quando esse rodamuinho, ele sempre existiu, de pessoas que ficam presas entre o céu e a terra, e elas não atravessaram, e elas ao mesmo tempo não conseguem se movimentar livremente aqui na Terra. A grande maioria das pessoas, elas que morrem, que não atravessam, ou elas ficam paradas no lugar em que elas morreram, ali presas ali, esperando alguma coisa acontecer ali, ou tomando consciência do que houve com elas, ou elas ficam ali no cemitério, do lado da campa, do lado da lousa, ou elas ficam rodando. Aí vai depender de cada um, da cabeça de cada um, do movimento de cada um. Agora, tem algumas almas que elas, por alguma razão, elas ficam presas dentro desse rodamuinho. Elas se trancam ali, ficam juntos, são milhares, não são centenas, são milhares de almas presas ali. E ficam por muito tempo presas ali, desesperadas, num rodamuinho infinito. É como se o tempo parasse ali dentro, e as pessoas ficam ali rodando ali dentro. O que faz com que as pessoas entrem dentro desse rodamuinho? Desespero. Principalmente de mortes violentas e súbitas. Pessoas que são retiradas de uma forma muito rápida, muito súbita, e elas não têm nenhum subterfúgio, nenhum tipo de informação que possa vir ajudá-las mesmo desse tipo de morte, elas possam vir a se reposicionar, a se perceberem. Então elas são sugadas por esse rodamuinho, porque elas se veem totalmente sem identidade. Elas entram num tipo de estado comatoso,
com o que aconteceu com elas e principalmente por levarem uma vida totalmente fora, não é uma questão de bom ou ruim, não é uma questão de religiosidade, é simplesmente uma questão de pessoas estarem muito na superfície, totalmente distante delas mesmas, que é muito comum hoje em dia, é muito comum. E isso não é uma questão de idade, ou mais velho, não, ou mais novo, não, isso é uma questão de estado de ser, simplesmente de estado de ser. As pessoas totalmente fora do eixo delas mesmas, elas com elas mesmas, sofrem uma morte súbita, normalmente violentas, são retiradas de forma... vocês imaginam que quando há uma morte violenta, ou então mortes coletivas, não só individuais, mas coletivas, o que acontece? Qualquer tipo de morte, não importa qual seja, qualquer tipo de morte, quando ela se apresenta, ela não é algo repentino, ela é algo planejado, porque para se morrer é preciso que o corpo entre num estado diferente, num estado... o corpo se prepara para isso. Ele precisa se preparar para que a alma se retire dele. Então, nunca será repentino. Se torna repentino à medida que aquela pessoa que é retirada não tem a mínima ideia do corpo dela, de quem é ela ou quem ela deixa de ser. Então, ela é pega de surpresa. Se ela é pega de surpresa, aí gera consequências. O que acontece? Se você está para morrer, e principalmente é uma morte violenta, através de um desastre, de algum acidente, alguns milésimos de segundos antes, a alma se retira. Ela se retira. Se a pessoa em questão, por exemplo, vai sofrer uma batida de um veículo, um milésimos de segundos antes daquela batida, em que vai gerar a morte daquele corpo, a pessoa é retirada. Ela se retira automaticamente. A alma, o ser maior, retira antes. Então, mesmo que seja, por exemplo, um desastre coletivo, aquelas almas, antes delas sofrerem o impacto, elas são retiradas. E quando elas são retiradas, elas normalmente se veem à frente, em pé à frente da situação que acabou de acontecer. Se aquela pessoa, ela está preparada de uma forma ou de outra para a questão, para aquilo que aconteceu, ela vai sofrer um trauma, mas ela vai entender o que aconteceu e ela, no tempo certo, ela vai fazer a caminhada dela para aonde ela deve ir. Não importa onde seja, se ela vai entrar em buracos e buracos e buracos, se ela vai atravessar direto, se ela vai visitar a família, não importa o que seja. Como o caso do amigo da menina aqui, que sofreu um atentado, ele está parado, esperando que o choque da retirada abrupta seja absorvido e automaticamente ele fará o caminho dele. Agora, tem pessoas que não conseguem fazer isso. Elas são sugadas por esse rodamuinho, colocadas ali
numa eterna vigília. Numa eterna vigília. Quando o ciclo da Terra, como nós estamos vivendo atualmente, um ciclo de convulsões sociais, de mudanças, e diga-se de passagem, não é uma mudança abrupta, não. Tudo vem ao seu tempo. O que acontece? Este rodamuinho, ele é sentido, ele é percebido pelas pessoas que estão acordadas, conscientes, embora elas, infelizmente, ainda não tenham a mínima condição de entender direito o que tudo isso significa, como é o caso de vocês. O que acontece? Como é que a pessoa vai se sentir em relação a esta descida desse rodamuinho, com essas almas presas, agoniadas? As pessoas mais sensíveis vão se sentir muito, mas muito mal. E este aviso é um aviso de que a situação em volta dessas pessoas vão se agravar. E esse agravamento normalmente é uma causa de tragédias coletivas. Porque o rodamuinho, ele desce e ele espera sugar algumas almas que estarão num estado catatônico e que não conseguirão mais nada a não ser sugadas. Então o rodamuinho, ele desce. As almas ficam ali em volta, girando, gritando, chorando. Embora as almas que estão ali presas não tenham a mínima noção de que elas estão presas ali. Porque elas ainda estão vivenciando o que elas acham que acabou de acontecer com elas. Então, vocês precisam entender uma coisa muito, mas muito importante. Que toda vez que vocês, de uma forma ou de outra, se sentirem alterados, mexidos, agoniados, toda esta agonia, todo esse sofrimento não é de vocês. Não é de vocês. Embora a vida de hoje, as diversões, as distrações, impeçam que vocês consigam entender ou decifrar o que estão sentindo. Por quê? Porque vocês têm pessoas à sua volta que estão em grande sofrimento, sentindo grande dor. Ou vocês perderam amigos também, ou vocês estão em agonia, sofrendo por terceiros. Então, os sentimentos se misturam e vocês não conseguem decifrar o que está acontecendo. Vocês precisam vigiar. Vigiem. E não somente vocês. O rodamuinho, ele está presente. Ele está aberto. Isso significa que virão mais situações difíceis. E que, perto ou longe de vocês, vocês irão sentir reverberar do mesmo jeito. Porque há uma ressonância da coisa com a coisa. Não há como fugir disso. Todos vivos e mortos, todos eles
estão em ressonância. Hoje, atualmente, nesse século, mais do que nunca. Os primeiros 100 anos do novo século serão terríveis. Serão terríveis. Para todos que estão aqui encarnados. Quando for a hora de vocês, e vocês atravessarem, e vocês se trabalharem, se burilarem, se mexerem, vocês voltarão. E vocês voltarão de uma forma muito melhor do que hoje. Porque vocês farão parte de um novo recomeço. Vocês, quando retornarem para cá, isso será após esses 100 anos. E quando vocês voltarem, vocês voltarão preparados para reconstruir. Porque esse ciclo dos primeiros 100 anos do novo século serão ciclos de devastação. Este roda-moinho, ele estará presente muitas e muitas vezes, sugando as almas que não estão preparadas para a consciência. Que a Grande Senhora abençoe todos vocês. Meu nome é Ulisses. Eu estou no 3º estágio. Eu vivi como contemporâneo de Catarina e ajudei a espalhar a mensagem, a verdadeira mensagem. Eu, no 3º estágio, estou junto com a Anísia e nós costuramos as almas machucadas, as almas feridas, e nós já conseguimos retirar algumas desses rodamuinhos. Nós já conseguimos retirar. São poucos, mas nós conseguimos. Cada vez que vocês se sentam aqui à mesa, vocês ajudam também a costurar algumas. A dor que cada um sente em seus corações pela perda dos entes queridos, pela saudade que vocês sentem deles, repercute em todos nós e nos traz alegria. Porque nesses dias de trevas, de escuridão e de dor, um pouco de luz no coração faz bem. Vocês não estão sozinhos. Que a Grande Senhora os abençoe. Alguém quer falar alguma coisa? Ele está aqui ainda? Não sei. Alguém quer perguntar alguma coisa? Eu queria perguntar para ele se ele, em que ano que ele morreu, o que ele fazia quando ele estava vivo, antes de...
Ele está dizendo que ele é um comerciante português. Ele viveu em 1700, século XVIII. E ele gostava também música que nós gostamos, né? Ele gostava. Ele fazia contato com a Catarina da mesma forma Ele fazia, exato, ele fazia contato com a Catarina. Exatamente isso. Ele não viveu junto com ela, ele não, fazia com esse tipo ele, de contato. Exatamente. Ele fazia contato. Ele é mais um discípulo dela. Exatamente. Interessante. E é que a gente vai se transformar pelo que ele está falando. Vai ser. Alguém quer falar mais alguma coisa? Esses rodamuinhos, é possível perceber as situações de catástrofe, o que essas pessoas sofreram, isso, você pode captar isso? Porque eu senti hoje o dia inteiro a sensação de muitas coisas, de crimes, de assassinatos, de roubos. Estava assim, isso estava presente no ar o tempo todo. Isso aí são pessoas que morreram assassinadas por tiros, facadas, assaltos. Sim. Quando os rodamuinhos, pelo que pude dizer, os rodamuinhos descem, o que você sentiu não é que isso vai acontecer com você. O que você captou, o que aconteceu com eles. Eu senti, eu não senti negócio de crime nem de roubo, mas eu senti a agonia realmente dessas pessoas. Eu senti muita agonia dessas pessoas. Eu custei a separar isso, achando que era eu custei muito a separar isso. Depois que eu percebi que isso não era meu, não era meu. Realmente estava difícil hoje de separar. Pessoas que morreram, por exemplo, de muita dor em hospital, sentiram muita dor, doentes na cama de hospital e que não conseguiram realmente atravessar, ficaram em coma. Isso também acontece muito, pessoas em coma que ficam ali paradas e são sugadas. Eu não sei, isso para mim é uma novidade, isso é uma novidade. Cada dia que passa é uma novidade. Então eu não sei. Mais uma pergunta? Não sei se é isso. Dizem que os suicidas estariam também nesse buraco, nessa neta. Isso vai depender da consciência de cada um. Não é porque ele se matou que ele vai ser sugado porque não pode se matar. Não. Vai depender do nível de desespero. Porque, pelo que eu entendi, as pessoas se chocam porque não queriam morrer. E o suicídio é justamente ao contrário, né? Ele tira a vida dele porque ele queria morrer. Mas ele está em profundo desespero. Mas aí vai depender de uma série de fatores aí, do grau de consciência de cada um. Entendeu? Vai depender de como ele viveu a vida dele, do que ele fazia com a vida dele. Por exemplo, eu não acredito que esse rapaz que cometeu suicídio, esse americano, que ele vai ser sugado. Não acredito nisso. Não acredito que ele tomou uma decisão. Parecia um cara que tinha até
sabe, consciência de algumas coisas em relação a ele mesmo. E que tomou uma decisão dessa por não aguentar a pressão que ele sentia. Medo, um medo profundo na vida, um medo profundo, desistiu. Né? Eu entendo muito bem o que ele sentiu. Perfeitamente bem. E as pessoas se sentem extremamente fragilizadas e faz mesmo. Os 5 minutos. Né? Eu consigo ver agora o primeiro estágio, aquelas pessoas caminhando. Eu tenho a impressão que eu vi o pai da Cristina, mas foi muito rápido, caminhando ali no primeiro estágio. Né? Aquilo deve ser horroroso, caminhar, ficar caminhando o tempo todo ali, meu Deus do céu. Deve ser horrível aquilo ali. As pessoas ficam caminhando para lá e para cá, sentam no banco, olham para a água, levanta, vai caminhar, olha para o céu, volta. Não falam, não se comunicam. É raro isso. Né? Tem uma senhora que está sentada no banco. Né? E tem uma das pessoas aí ali sentado conversando com ela, ou tentando conversar com ela. Eu não sei, eu não conheço essa senhora, não. Mas a grande maioria está caminhando. Né? E eu não vi mais o Busa, pode ser que ele tenha subido. O Busa não está ali, né? Pode ser, quem sabe, porque ele subiu. Ainda estava falando, né? Pode ser. Mas parece criança que quando começa a falar, muda o perfil. Vai entender isso. Né? Alguém está sentindo alguma coisa, vendo alguma coisa? O famoso peso nas costas. Aquele meu amigo ainda está aí, você consegue ver. Ele está mais calminho. Ele tá, ele não saiu não, ele tá. Esse negão também que eu tô falando tá. E tem algumas pessoas também que ficam rodando aqui em volta, mas não falam, eu não conheço. Elas ficam olhando assustadas da mesma forma que não entende, então. Tem uma senhora, né? Essa eu já até conheço, a mãe da Sônia. A mãe da Sônia, ela atravessou. Ela está lá no primeiro estágio. Tem alguns rostos conhecidos, mas eu não sei de onde que passam. Né? Tem uma senhora que eu a via muito andando aí na rua. Ela havia sofrido um derrame. Essa senhora, ela andava toda... E ela morreu, porque eu estou vendo ela aqui em pé. Essa senhora... Tem tempo que eu não a via realmente. A mulher morreu mesmo. Alguém quer mandar alguma mensagem para alguém? Se alguém quiser mandar alguma mensagem, aproveita. Porque o canal está aberto. Queria falar para o Anderson atravessar, não ter medo. Outra pessoa que não atravessou, Tereza, é o pai da Elaine. Eu não conheço ele, mas eu sei que é ele. Como é que é o nome dele? Você sabe o nome dele? Não.
porque ele não está falando, mas eu sei que é o pai dela. Eu lembro dele como um senhor branco, alto, Cabelos forte, pretos. cabelos pretos. É ele, eu sei que é ele. Alguma coisa me diz que é ele quando eu vi. Mas ele não atravessou e ele não fala, tá? Mar branco e papel e assustadíssimo, assustadíssimo. Meu Deus do céu, o que é com essas pessoas, meu Deus do céu? Espero que a gente não fique assim. Tem umas pessoas que estão passando. Olha aquela criança que teve da última vez. Não a vi. Estou vendo aquele pessoal que está embaixo d'água, naquele avião. Eles ainda não conseguiram. Nada, estão lá. Eu não sei como é que... Por exemplo, eles não foram sugados, né? Estão lá. Daqui a pouco eles saem. Pelo menos não foram sugados. E outra coisa interessante que eu gostaria de saber mais a respeito porque nós, por enquanto, só fomos até o 3º estágio, né? Eu gostaria que alguém viesse para falar mais sobre os demais estágios e tudo mais para nós. Mostrar mais sobre o 2º estágio, o 3º estágio, passar mais informação para nós. Catarina, ela está aqui em cólicas, sabe, querendo falar, mas Catarina me pesa demais, Catarina. Que pesa muito. Agitadíssima, porque há uma, como se diz, há um movimento muito grande de pessoas se deslocando, saindo da Terra. Quer dizer, muitas mortes, né? Está havendo um movimento muito grande. Ela está se referindo àquela guerra lá em Israel e a Palestina, aquelas crianças todas que morreram, aquelas pessoas que morreram, que ainda estão lá presentes, e vão ser retiradas, porque pelo que ela pode falar aí, normalmente as crianças são retiradas. Alguém vai lá e as pega. Você vê crianças sozinhas, deve ter alguma razão de ser para as pessoas, para a criança estar sozinha. Por que ela está sozinha? Se as crianças são retiradas, por que elas estão sozinhas? E algumas aparecem sozinhas, né? Eu mesma já vi grupos de crianças sendo levadas, aquelas crianças que morreram lá em Realengo, naquele cara que entrou lá e atirou dentro do colégio, aquelas crianças foram retiradas. Eu vi. Então, presume-se, né? Ela falou que está havendo um movimento de retirada muito, muito grande. Os portais estão cheios. Está tudo engarrafado de pessoas sendo retiradas. De pessoas morrendo mesmo, né? E principalmente dessas tragédias coletivas, ou de guerra, ou seja lá do que for, de acidentes, né? As pessoas, e principalmente de crianças. Então, se há crianças, muitas crianças morrendo, como também tem muitas crianças em hospitais, doentes, e muitos doentes terminais, são corpos
defeituosos, são corpos defeituosos. E essas crianças estão sendo retiradas, grande parte delas com corpos defeituosos. Os alarmes tocam e elas são retiradas. Aquelas almas que estão ali são retiradas, são levadas, são recicladas e começam tudo de novo. Isso parece fábrica de refrigerante. Fábrica de refrigerante, isso. Horrível isso. E vai aumentar o número de crianças que vão subir. Até crianças, principalmente até 7 anos. O número de crianças mortas vai aumentar muito. Estão sendo retiradas, vão ser recicladas, vão ser cuidadas para voltar mais tarde. Bem mais tarde. Alguma pergunta? Todas essas mortes, então, fazem parte de um processo de renovação, né? As almas vão para lá para poder voltar e fazer o trabalho delas com outros corpos mais... sem querer te cortando. Há uma tendência natural de manter... Explica melhor, Catarina. Há uma tendência natural das pessoas viverem mais. Depois, se você ultrapassa uma certa idade, isso não é uma regra natural, porque não existe uma regra natural para isso, porque as pessoas são indivíduos e indivíduos têm as suas histórias para contar. Mas há uma tendência natural de as pessoas envelhecerem, demorarem a morrer depois que elas passam por de uma certa idade. E a tendência é haver mais velhos do que crianças. E principalmente nesses primeiros 100 anos. E porque se nós estamos desestruturando, se nós estamos quebrando para poder recomeçar e haver uma renovação, as pessoas mais velhas que ficam, elas vão manter um anelo de segurança em volta do planeta e manter o planeta mais as pessoas que vão ficar aqui, as pessoas que estão aqui, elas vão segurar tudo isso que está acontecendo. É como se fossem velas acesas na escuridão. E as crianças, a mortalidade de crianças, a mortalidade infantil, ela vai crescer e vai crescer muito. Não por uma questão de qualidade de vida, não. É por uma questão, vamos dizer que as pessoas que estão nascendo com defeito. Então elas tendem a ser retiradas e reprogramadas e preparadas para um processo de renovação. Então os primeiros 100 anos serão assim. Haverá velas acesas no planeta. A tendência dos mais velhos se manterem por mais tempo, né? Vão se manter por mais tempo. E vão segurar, vão fechar um anel em volta do planeta e vão ajudar nessa reestruturação. E também vai mudar muito que não existia, inclusive na época dela, isso não existia. As pessoas mais velhas eram as mais respeitadas, eram consideradas as mais sábias, e os mais novos aprendiam com os mais velhos. Isso mudou
Isso mudou de uns tempos para cá. Do século XIX para cá, houve essa mudança de que o desrespeito muito grande pelo mais velho e a tendência do mais velho ser colocado de lado em prol do mais novo. Né? Então, isso também vai mudar de novo, onde o mais velho ele vai se fortalecer, essas pessoas com mais de 45 anos, elas têm outro tipo de consciência, é uma consciência diferente. E é o limite, Pessoas com menos de 45 anos, elas estão envolvidas em um outro poder vibracional, um outro padrão vibracional, diferente. Os acima de 45 ainda trazem bagagem, ainda trazem todo um movimento consciencial. E são essas pessoas que vão fortalecer todo esse anel em volta do planeta. Por um bom tempo ainda. São vidas longas. As pessoas já vieram preparadas para isso. Para chegar num determinado ponto, elas tomarem consciência de si mesmas e começarem não só a se ajudar, mas a ajudar tudo que está em volta dela. E elas vão começar a se agrupar, vão começar a se unir para ajudar. Tá? Alguma pergunta? Esse movimento que está acontecendo hoje com a gente já aconteceu em outra época, lá atrás, com a humanidade ou não? Esse movimento, ele aconteceu antes da cristandade. Antes da cristandade. E foi crucificado, né? Foi apagado, foi morto. Só que a memória ancestral, ela não morreu, ela continuou, ela tanto com os vivos quanto com os mortos, não só aqui como lá. Há toda uma preparação que com grandes interferências, com grandes dificuldades, mas há uma preparação para a manutenção da memória ancestral até que se chegue o dia em que a Terra se transforme, a Terra mude, né, junto com seus moradores aqui. E haverá uma abertura muito grande e uma conexão diferente entre vivos e mortos. Hoje em dia, para que haja esse tipo de conexão, é uma dificuldade muito grande e nós hoje estamos sentados aqui e são muito poucas as pessoas que conseguem fazer isso, porque a interferência existe lá em cima como aqui embaixo. As grandes religiões, elas se fortalecem, elas se politizam, elas se unem contra a memória ancestral. Então, vocês imaginam alguém carregando uma tocha durante quantos séculos? Durante 3.000 anos, carregando uma tocha, impedindo que ela se apague, mantendo-a acesa. E essa tocha ela está acesa e seremos nós que vamos mantê-la acesa até que a gente consiga passá-la adiante. Ou melhor ainda, até que a gente não precise mais de tocha. Né? Porque a cortina vai se abrir e a luz vai entrar sem que isso acabe conosco. Isso tanto os vivos quanto os mortos, como Catarina mesmo fala, que há uma guerra muito grande e vocês não podem dizer que é coincidência que estourou de novo a guerra no Oriente Médio e esse rodamuinho desceu
e tudo isso, e toda a história que vocês estão assistindo e não vão assistir mais pela frente aí, que vai aterrorizar todo mundo. Vai aterrorizar todo mundo. Por quê? Porque pessoas acima de 45 anos, mesmo aqueles, obviamente que não existem aqueles que estão na superfície, que não se conectam e que vão ser retirados, mas a grande maioria das pessoas acima de 45 anos, elas trazem realmente essa memória ancestral dentro delas. E a tendência natural é manter a chama acesa. E essas pessoas se ressentem de tudo que está acontecendo e do que vai acontecer. É claro que vão se ressentir. Não estranhem o fato de vocês se sentirem mal com vocês mesmos, não estranhem. Isso faz parte desse processo. Como vocês querem se sentir bem com tudo que está acontecendo à volta de vocês? Não podem. Há ressonância. Não podem se sentir bem. Todos nós somos partes disso. Nós somos corresponsáveis. Não porque nós colocamos uma arma na mão de ninguém, mas porque nós estamos juntos a nível mental com todas essas pessoas. Nós nos unimos mentalmente no coletivo, no consciente coletivo. Então nós sabemos o que todos estão fazendo, ou que pretendem fazer ou não fazer. Então nós somos corresponsáveis, sim. O que nós estamos fazendo? Nós estamos tentando não ser mais corresponsáveis. Nós estamos tentando nos tornarmos indivíduos em que, à medida em que nós, com o nosso acordar, com a nossa tomada de consciência, com nós nos permitindo sentir, nós estamos tentando impedir que alguém pegue um instrumento para matar o outro. Esta consciência que está sendo liberada dentro de cada um vai ajudar a que as pessoas não sejam mais corresponsáveis. Mas, no momento, a humanidade atual é corresponsável por tudo o que acontece aqui dentro, pela guerra com Israel, com a mortandade de animais, com a violência nas cidades, com a mãe odiando o filho, com o filho odiando o pai. Nós somos corresponsáveis porque fazemos parte deste inconsciente coletivo, mesmo os mortos, mesmo aqueles que estão no primeiro estágio, caminhando e tentando lembrar quem eles são, tentando lembrar o que eles fizeram, onde eles estão, e choram, e se perdem, e chamam mamãe, e pedem que os levem de volta, e assim por diante. A ausência de comprometimento traz a corresponsabilidade. À medida que começamos a dizer para nós que nós nos amamos, nos respeitamos, que a nossa integridade é única, que nós compreendemos, que nós nos tornamos amorosos, começamos a nos livrar desta corresponsabilidade e começamos a inverter este papel, a tentar impedir que o mundo
continue a matar criancinhas, continue a matar os seres humanos, a destruir o planeta, a matar e torturar animais, e assim por diante. Todos devem assumir a sua responsabilidade, porque ali na esquina, alguém matou alguém. E que o ato em si já era sabido por antecedência por todos nós, e nós não fizemos nada. À medida que nós começamos a sentir que algo vai acontecer, qual é o nosso papel? O nosso papel é tentar ou impedir que aconteça, ou se não podemos impedir que aconteça, que aquela alma que está ali seja ajudada. Cada um com seu papel específico. Precisamos, no momento, saber disso. Porque, por enquanto, apenas sofremos por saber que alguém está sofrendo. E não sabemos quem é, e não sabemos o que fazer, e ainda duvidamos disso. Não se esqueçam do comprometimento com vocês mesmos. Nós fazemos o que podemos com os mortos, e vocês ainda souberam que ainda existe o rodamuinho. O que mais deve existir então? O que mais fazem conosco? O que mais seremos capazes de viver e sofrer? Para onde iremos antes de conseguirmos voltar para casa? A que ponto chegamos? Por isto, a corresponsabilidade aumenta à medida que sabemos que a memória ancestral precisa ser preservada. E o que isso significa? É a nossa verdadeira história, de quem somos nós, de onde viemos, e o que podemos fazer para voltarmos para casa. Nós avisamos que algumas mortes iriam acontecer, e que essas mortes iriam servir para transformar toda a cidade num polvorosa muito grande. A primeira já aconteceu. Não duvidem que estas pessoas que se foram hoje é apenas um pedaço da história, virão outros, e que irão transformar não só a cidade, mas o país numa grande Babel. As pessoas que se foram hoje tinham grande influência, e grande influência ruim, e que, não tenho dúvida, não foi acidente. Não foi acidente. Foi morte encomendada. Virão outros.
não se assustem, vocês estão preparados para isso. Não se assustem. Vocês irão envelhecer e segurar a tocha, todos vocês. O que os olhos irão assistir não deve assustá-los, e sim fortalecê-los. Que a grande Senhora abençoe todos. Hoje é um dia muito triste para todos. Não só pelas mortes, que morte não é tristeza, mas sim pelas razões. Pelas razões. Haverá uma grande sacudida na cidade por causa disso. Haverá. Cabeças irão rolar. Que a grande Senhora os abençoe. Eu estou muito triste hoje. E sei que todos estão também. Estas pessoas, esses espíritos aqui presentes, eles irão caminhar para o portal. Que a Senhora os abençoe. Não, que já vai ser.